Graças e paz, irmãos, boa noite. Tudo bem com vocês? Irmão Arrisson, ele disse, haja luz. Vê o pessoal, né? E ouve luz. Muito bem. Não sou Deus não, mas estou usando as palavras dele aí, né? Gente, hoje eu estou na incumbência de trazer a mensagem para vocês, né? Pela segunda vez. Eu não sou um pregador, não é? Minha função é mais da parte de ensino, sou professor de matemática. Então, hoje nós vamos estudar muita equação do segundo grau. Brincadeira, calma, não precisam ficar aperreados, tá bom? Vamos ouvir a palavra de Deus, mas como um bom professor de matemática, né? Eu tenho que trazer alguma coisa que envolva números. Não tem como eu não trazer essa parte aqui para vocês, né? Antes do pastor Samuel sair para as férias dele, ele nos deixou com algumas missões. E uma delas foi falar sobre os milagres de Jesus, né? A irmão Wellington já falou, né? Irmão Fernando também, a pastora. E hoje eu vou dar continuidade a essa temática, não é? E eu gostaria que vocês já fossem abrindo a Bíblia de vocês lá no livro de João, no Evangelho de João, quarto Evangelho, não é, do Novo Testamento. Deixasse aberto ali no capítulo 20, tá? Que já nós vamos ler um pouco sobre ele. E hoje nós vamos falar sobre os milagres de Jesus na Bíblia. Quais foram, né? Qual o propósito e qual o significado, tá? Os outros irmãos aqui que trouxeram a palavra antes, nas outras quartas-feiras, falaram de um milagre em específico, né? Que Jesus operou. Hoje nós vamos falar, ou pelo menos citar, todos os que estão citados, registrados na Bíblia. Aí a minha pergunta é: alguém aqui sabe quantos milagres Jesus tem registrado na Bíblia? Na nossa Bíblia? 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40, 45, 50, 55? Alguém tem alguma sugestão? Alguém tem alguma ideia? 100, 150, 200, 300? Alguém tem alguma ideia? Quer dar um chute? 20? Mais. Vamos mais. 50 menos. Menos de 40. 35. Tá? Então, na Bíblia há registro de 35 milagres que Jesus fez. Os maiores objetivos dos milagres de Jesus eram o quê? Glorificar o Pai. Ele não trazia glória para ele mesmo. Cumprir e provar a palavra dita. Cumprir que palavra? Qual foi a palavra que foi dita? Quem veio para a aula do NEB domingo, nós falamos sobre Isaías e Jeremias. E nós sabemos, a partir de agora, né, que Isaías, ele é conhecido pelos teólogos como sendo o quinto evangelista, não é? O quinto evangelista, porque no Novo Testamento tem 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então ele é conhecido como o quinto, não é? Por quê? Porque ele falou sobre Jesus, o Messias, mais do que todos os livros do Antigo Testamento, tanto ele quanto Jeremias, tá? Então, ele veio para provar que o que tinha sido dito há anos atrás, centenas de anos, estava se cumprindo ali nele, não é? E a revelação dele como Messias, como Filho de Deus, tá? Em Mateus capítulo 12, que vocês não precisam abrir aí agora, ele fala sobre isso, o servo escolhido de Deus. Ele falando sobre ele mesmo, disse assim, lá no capítulo 12, versículo 17: Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías. E o que foi que Isaías disse? Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações.
Não discutirá, nem gritará, ninguém ouvirá a sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Em seu nome as nações porão sua esperança. Então, esse Jesus que foi falado lá em Isaías, veio e se cumpriu anos depois. E ele pôde fazer inúmeros milagres, não é? Então eu pedi para vocês abrirem aí em João capítulo 20, e eu vou deixar para vocês daqui a pouco ver o versículo 30 e o 31. Mas podemos ir seguindo aqui também nos slides. Primeira pergunta para vocês: o que é um milagre? Se você não sabe, procurei no dicionário para trazer para vocês. Então, milagre é um substantivo masculino, tá? No termo da religião, nós temos que é qualquer indicação da participação divina na vida humana. Ou podemos também colocar como sendo ato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais. Então, essa é a definição de milagre. Então, quando Jesus veio aqui, pela definição que nós temos no dicionário, ele abordou tudo isso. Mas na Bíblia, o que é que diz sobre isso? É a intervenção sobrenatural de Deus em uma situação de crise. Porque se não tiver em crise, precisa de milagre? Se tiver tudo bom, precisa de milagre? Saúde, top. Dinheiro na conta sobrando. Família, tudo bem. Bem-sucedido por onde passa. Precisa de milagre? Não. Não precisa, não é? Então, Jesus, quando veio, ele veio para intervir sobrenaturalmente nas situações de crise. Então vamos ler agora lá João 20, 30 e 31. Diz o seguinte: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Mas quais foram esses milagres, né, que Jesus fez? Esses 35 milagres. Vamos listá-los aqui agora. Olha só. Primeiro, curou a mulher com hemorragia. Ela estava precisando de um milagre? Só 12 anos, né? Sofrendo, sendo humilhada, sendo deixada de lado, não é? Jesus curou 2 cegos, curou a filha possessa de uma mulher cananeia, alimentou a multidão com 7 pães e alguns peixes. Aí você pode pensar, que história é essa? Eu conheço a música que diz são 5 pães e 2 peixinhos. Tá certo também, mas é mais lá na frente. Ele não fez isso só uma vez, tá? Então isso aqui já foi outra vez. Se você quiser conferir, tá lá em Mateus capítulo 15, do 32 ao 38, tá bom? Tirou a moeda da boca de um peixe. Para quê? Que milagre foi esse? Mateus capítulo 17, de 24 a 27. 3 versículozinhos, é só para gerar curiosidade, tá bom? Secou uma figueira. Curou outro cego. Curou um homem surdo e mudo. Expulsou um demônio de um homem. Uma pesca que encheu 2 barcos. Curou a sogra de Pedro. Curou um leproso. Curou a filha de Jairo. Curou mais um paralítico. Acalmou a tempestade. A gente conhece bastante essa, né? Curou o homem que tinha a mão atrofiada. Essa parte da mão atrofiada, gente, também está em Mateus capítulo 12, que a gente leu agora há pouco, sendo que versículos antes. Curou o homem possesso por muitos demônios. Curou o menino possesso. Curou o servo do centurião. Expulsou um demônio de um homem mudo.
ressuscitou o filho de uma viúva, curou a orelha cortada do empregado, curou o homem com inchaço, previu que Pedro ia negá-lo, curou uma mulher encurvada, curou 10 leprosos, curou o mendigo cego de Jericó, teve uma grande pescaria, ressuscitou Lázaro, curou um paralítico, alimentou uma multidão, curou o filho de um oficial, andou sobre as águas, curou um cego de nascença e transformou água em vinho. Pode prosseguir. Porém, gente, qual foi o propósito de Jesus com esses milagres? Jesus veio a este mundo para salvar o pecador da morte eterna. Não teria proveito algum a vinda de Jesus a esse mundo se somente curasse o corpo físico. Mas o que é que ele queria? Principalmente o que ele quer até hoje? Salvação da alma e não a condenação a que nós estávamos condenados. Por exemplo, quando ele foi curar o paralítico, no primeiro momento ele não disse, levante-se e ande. Ele disse o quê? Os teus pecados estão perdoados. Depois foi que ele disse o quê? Que era para ele se levantar e andar. Então vamos observar um pouco essa situação. Nós geralmente queremos ver o milagre acontecendo, as maravilhas, não é? O paralítico levantando, o surdo ouvindo, o cego enxergando. Mas o que é que teve de comum em todas essas situações? Jesus era a última esperança da vida deles. Não tinha mais o que alguém fazer. As pessoas já tinham esgotado todos os seus recursos, conhecimentos, amizades, tudo tinha já o que? Se acabado. Para aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos, será que ela tinha alguma outra esperança em alguém ainda? Aquele paralítico que ficava junto ao tanque de Betesda, que toda vez que as águas agitavam, quem chegava primeiro era curado, já estava lá há décadas. Será que ele tinha esperança em alguém ainda? Em alguma coisa? Não. Então algo teve que acontecer para que essas pessoas tivessem a cura. Jesus veio e se apresentou para eles. Teve momentos, na maioria dos seus milagres, as pessoas buscaram a Jesus, mas tiveram outras situações que Jesus foi até elas. No caso desse paralítico lá do tanque de Betesda, tá? Então, na maioria dos casos, ou você vai por livre e espontânea vontade, depois que você esgotou todos os seus recursos, e você coloca, Deus, Jesus, agora é contigo, não é mais comigo, eu não sei mais o que fazer. Porque enquanto você está fazendo tudo somente pela força das suas mãos, pela sua justiça própria, pela sua vontade, Jesus está só olhando, tá bom, meu filho, quando você quiser, eu estou aqui, mas enquanto você quiser fazer por você sozinho, continue, mas qualquer coisa é só me chamar. Jesus, ele realizou muitos outros sinais e maravilhas que não estão listados na Bíblia, né? E onde é que a gente pode conferir que isso está dito? João 21, 25. Passou. João 21, 25 diz assim: Jesus também fez muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Então, voltando um pouco, Jesus não veio aqui para buscar palco, para ele mostrar, ó, eu sou o cara,
Olha, vocês são tudo fracos. Infelizmente, muitas igrejas, muitos líderes têm dado espaço para esse tipo de coisa, de querer barganhar. Vamos fazer o culto dos milagres. Nada contra o culto dos milagres. Porém, é a forma como isso acontece. Porque o milagre, vários desses milagres, Jesus disse em vários momentos lá, ó, não fale. Não é chegado o momento. Outros foram feitos com as multidões. Mas o que é que o povo quer hoje? Palco. Quer fazer o milagre para ele se engrandecer. Amados, tem igrejas grandes aí que os líderes estão pagando para as pessoas fingirem que estão doentes e que estão sendo curados lá na hora. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Não é fazer, ai, Deus me livre. Ai, usei o nome de Deus em vão. Não é isso. Usar o nome de Deus em vão é utilizá-lo de uma forma como essa. Uma forma errada. Que é para enganar as pessoas. Mexer com a fé das pessoas, com o emocional. Graças a Deus, na nossa igreja nós não temos isso aqui. Nós temos uma liderança que está preocupada em trazer a genuína palavra de Deus. Amém? Então, o propósito dos milagres de Jesus, quais eram eles? Não é? Foi essa parte, né? Então, Jesus veio a este mundo para salvar o pecador da morte eterna. Não teria proveito algum da vinda dele se não curasse o corpo e principalmente a alma. Portanto, o maior milagre que Jesus opera é o quê? A salvação do pecador. Esse é o maior milagre. Por isso que quando ele subiu aos céus, antes ele deixou essa comissão para nós: ide e pregai o evangelho a toda criatura, para que essa criatura não seja mais apenas uma criatura, ela se torne o quê? Filho de Deus, como nós somos. Por isso que nós temos que fazer discípulos por todas as nações. Nós temos que pregar a palavra por onde a gente passa, em tempo ou fora de tempo. Os propósitos dos milagres de Jesus eram para apontar a existência de Deus, glorificar o Pai e demonstração da grandeza do seu poder e a revelação de Jesus como o Messias, o Filho de Deus, o prometido do Pai, para restaurar como aquele plano de redenção que o mundo estava necessitando. Todas as vezes que Deus tentou fazer uma aliança com o homem, ou o homem tentou fazer uma aliança com Deus, sempre deu errado. Porque é uma aliança feita com gente, e as pessoas são imperfeitas, elas são falhas. Por isso que Jesus teve que vir e morrer por nós, porque tinha que ser o quê? Alguém perfeito. Então Deus fez aliança com Ele mesmo, uma aliança de sangue que não tem como Ele voltar atrás. Amém? Jesus não curava apenas por curar, sem objetivo. Sempre fazia ponte com a sua mensagem. Uma das situações, quando Jesus alimentou lá, né, com 5 pães e 2 peixinhos, ele se declarou o quê? Como o pão da vida. Então, quando ele veio e alimentou as pessoas, ele se apresentou como o pão da vida. Quando ele abriu os olhos do cego, né, em João 9, do 1 ao 10, ele se revelou como quem? Luz do mundo. Na ressurreição de Lázaro, foi o que ele fez? Ele afirmou que ele era a ressurreição e a vida. Então, tudo que Jesus fez, com todos os milagres, ele quis mostrar algo sobrenatural, algo além. Não é a cura física pela cura física. Isso é só um bônus. Mas a primeira
preocupação dele era sempre com o quê? Com a alma, com o coração da pessoa, que é o nosso dever hoje enquanto cristãos, não é? Portanto, os milagres de Jesus têm um significado espiritual, pois indicam uma realidade que não podemos ver, muito maior que a que a gente pode ver. Com isto, se abre o plano de redenção da humanidade. Os milagres de Jesus apontavam que o Senhor desejava curar o homem, tanto na esfera carnal, né, corpórea, quanto na física e na espiritual. E o que é que significam esses milagres de Jesus? Ao observar aquela lista que nós passamos, ele não fez isso para se popularizar, muitas vezes ele não fez isso para se mostrar na frente das pessoas, né? Ele abria o seu coração e ajudava as pessoas com esse milagre de cura, para aliviar o sofrimento das pessoas e mostrar que ele era Deus, que estava ali com toda a autoridade que foi lhe dada pelo Pai a ele. O significado de todos os milagres de Jesus eram essencialmente que o reino de Deus estava se manifestando. Em Mateus 12, 28, fala o seguinte: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Se hoje a gente consegue orar e uma dor de cabeça passar, orar e um paralítico andar, orar e um câncer cair por terra, orar e um cego ver, orar e a porta de emprego se abrir, orar e uma pessoa se converter, é porque Ele nos comissionou isso e Ele foi o nosso exemplo, não é? Então o reino de Deus já chegou. Muita gente está esperando, só vou poder ver o reino de Deus quando eu for para o céu. Não. Jesus disse que o reino de Deus já chegou. Agora, se nós vamos nos apossar dele, depende da nossa fé, depende do que a gente quer. Muita gente fica imaginando assim: eu só vou ver a minha eternidade com Deus. A sua eternidade já começa aqui. O que é que você está fazendo para alcançar a eternidade com Deus? O que é que nós estamos fazendo? Todos esses milagres, eles foram milagres temporários. Temporários? Sim. Todos esses milagres aí, ele fez, mas por que eles foram temporários? Porque essa pessoa um dia veio a morrer depois, não veio? Ou alguma delas ainda está viva até hoje? Estão todas mortas, né? Então, possa ser que chegue uma pessoa aqui, tem o câncer, vai ser curada do câncer, mas um dia vai chegar e vai falecer. Então, irmãos, a nossa eternidade, ela começa aqui. A gente não pode esperar para podermos querer só desfrutar depois. A gente já tem que desfrutá-la aqui. O melhor de Deus está aqui. Mas o mundo está horrível, o mundo está em crise. O mundo pode estar em crise, mas nós estamos em Cristo. Então, todos esses milagres, vocês sabem que na questão dos 10 leprosos, ele curou os 10, mas quantos voltaram? Só um. Depois, o que você faz do milagre é uma questão sua. Toda vez que Jesus fez um milagre, ele disse: vai, não peques mais, várias vezes. Quando ele conversou com a mulher lá essa mulher samaritana, e vários outros casos, ele não estava preocupado muito com o físico.
mas ele fazia porque tinha também propósito. Próximo. Os milagres apontam para o domínio total de Jesus sobre tudo e todos, sejam visíveis ou invisíveis, espiritual ou físico. Tudo se curva perante Jesus sobre sua palavra, sejam elas enfermidades, demônios, natureza e até a morte. Tudo que Jesus fez aqui na terra, que está relatado na Bíblia, está aí, ó. Ele curou enfermos, expulsou demônios, ele mexeu com a natureza. Acalma, eu estou aqui, acalma, eu estou no barco, então está tudo bem. Ele ressuscitou alguém? E ele também ressuscitou. Essa é a grande diferença do cristianismo para as outras religiões. A única religião em que nós temos o Deus que não está morto. Vou dar um discurso aqui de uma pessoa que eu não me lembro quem foi, mas eu assisti num podcast e comentei, se eu não me engano, em alguma aula do NEB. Estava tendo um podcast, uma conversa entre duas pessoas e perguntaram assim a ele: rapaz, o que é que você acha assim? Qual é a religião que você acha mais bonita assim e tal? Ele disse: rapaz, eu acho a mais espetacular assim é o cristianismo. Ele disse: por quê? Porque é a única religião em que o Criador dele mora dentro da criatura. Vocês entendem como isso é profundo? Ele é o único que nos cria e ainda vem habitar dentro de nós através do Espírito Santo. Aí o cara perguntou: mas você está falando isso porque você deve ser crente. Ele disse: não, eu sou ateu. Portanto, os milagres de Jesus não são para glória própria, como infelizmente muitas pessoas estão utilizando aí, banalizando o nome de Deus, né? E muitas vezes as pessoas não querem vir às igrejas justamente porque muitos cristãos têm feito o papel contrário. Ao invés de trazerem as pessoas pelo exemplo, esse exemplo está as afastando de vir à igreja, porque os próprios cristãos dão mau testemunho. Aí os milagres de Jesus serviram para quê? Pode passar. Esse vídeo aqui, pessoal, é bem curtinho, né? Quero que vocês deem uma escutada nele bem rapidinho e nós vamos orar depois. Todos os milagres de Jesus, a maioria era porque alguém ia ao encontro dele. Por quê? Porque Deus não gosta de trabalhar com quem não faz nada. Bartimeu gritou, a mulher do fluxo de sangue tocou, o leproso purificado adorou, Zaqueu subiu na figueira. Aí o paralítico do tanque de Betesda, ele não foi até Jesus, Jesus foi até ele. Só que quando Jesus chegou até ele, Jesus disse: já que você não veio até mim, é eu que vim até você. O que você não fez na ida, você faz na volta. Eu te curo, mas levanta, toma a tua cama e anda. Porque eu não gosto de acomodado. Eu não gosto, aleluia. Irmãos, na maioria das vezes, os milagres, as pessoas tiveram que ir até Jesus. Mas não é obrigado, que ele não age de uma forma só. Ele age de inúmeras maneiras.
por uma palavra que Jesus deu, ele curou o servo do centurião. Ele não precisou ir lá, e ele disse assim: nunca vi tamanha fé em Israel. E o cara nem era do povo de Deus. Então, inúmeras pessoas chegaram a ele e ele curou. Outras só foram porque os amigos foram atrás da cura para ele. Como aquele paralítico que foi colocado por cima do telhado. Provavelmente aquele paralítico, ele nem tinha mais esperanças na vida dele. Mas os amigos pegaram e disseram: vamos, a gente leva você. Ele disse: homem, vai ter muita gente lá. Todo mundo já está sabendo que o que está agora bombando é esse Jesus de Nazaré aí. Então, para onde ele vai, tem multidões. Como é que eu vou chegar lá? Não, a gente vai levar você. Ele disse: aí ficou aquilo, levou. Quando chegou lá, disse: não disse, olha um monte de gente aí. Não vamos conseguir entrar. Pessoal, calma, vamos arrumar um jeito. Conseguiram chegar em cima da casa. E agora, o que é que ele vai fazer em cima da casa? Vamos entrar pelo teto. Entraram e colocaram as cordas e ele foi colocado lá. Então Jesus, ele não precisa trabalhar de uma maneira só. Ele pode usar a sua fé, ele pode usar a fé dos seus amigos e ele pode chegar até você. Agora, como é que está o seu coração diante disso? Qual é o milagre que você está precisando hoje? É um milagre de uma cura física? Uma cura emocional? Uma cura espiritual? Qual é a cura que você está precisando? Uma cura financeira? Ele tem poder para dar tudo isso aí. Não sou eu que tenho poder, mas Ele usa a nós como igreja, não é? Como seu representante aqui na terra, para fazermos obras maiores que Ele fez. Está na palavra. Irmãos, que os milagres que Jesus realizou enquanto estava aqui possa nos estimular a buscá-lo mais e mais, a buscá-lo verdadeiramente. Para quem é um leitor da Bíblia, sabe que o final dos tempos está bem próximo, mais do que nunca. Nós temos aí os sinais sendo jogados na nossa cara o tempo todo pela mídia, pelas redes sociais, e só não crê quem não quer ver. Mas da mesma forma que o coração das pessoas estavam endurecidos na época de Noé, agora também estão. Então vamos cuidar para que os nossos corações, para que o Espírito Santo de Deus, ele possa estar sendo sempre reavivado dentro de nós. Porque quando a perseguição chegar verdadeiramente, o que é que você vai colocar para fora? Vocês acham que está acontecendo o que com as pessoas que estão lá em Israel agora? Que estão do lado da Palestina também. É guerra, gente. A gente não tem noção do que é uma guerra. Aqui a gente nunca soltou uma bomba em ninguém, só aquelas bombas bujão, né? Mas não é nem para soltar nas pessoas. Cidades, famílias, inúmeras famílias sendo destruídas. Inúmeros pais ficando sem seus filhos, os filhos sem seus pais, ficando órfãos. E nós aqui no Ocidente brincando de sermos cristãos. Falamos muito das outras pessoas que brincam com o nome de Deus, mas ao nós não valorizarmos a palavra que nós temos acesso hoje, nós também não estamos fazendo com que ela valha a pena. Todo o sacrifício que os apóstolos tiveram para que a palavra chegasse até nós até hoje. Dos 12 apóstolos, só um morreu de velhice. Todos os outros 11 foram mortos.
jogados em caldeirões de águas ferventes, crucificados de cabeça para baixo, decapitados, para hoje nós estarmos brincando de sermos cristãos e estarmos banalizando o nome de Jesus. Tem aí na Bíblia o exemplo das 10 virgens. Quando fala das 10 virgens, estão falando das 10 pessoas que estão na igreja, sendo que 5 estavam preparadas e 5 não estavam preparadas. Está falando para o povo cristão. Então o maior milagre que Ele quer fazer aqui hoje é distribuir a salvação. É o objetivo principal dele. As outras são consequências. Por isso que nós vemos que pessoas que estão no leito da dor, mas que o seu coração estão em Cristo, elas não estão lá murmurando na cama do hospital, na sua casa. Elas estão tranquilas, porque sabem que está mais próximo ainda delas se encontrarem com o Pai delas. Porque é isso que está dentro delas. E o que é que está dentro de nós hoje? Então que esse milagre, o milagre da salvação, esteja nos nossos corações de hoje para sempre, conosco e com nossas famílias. Em nome de Jesus. Em paz, que abençoe as nossas famílias, que nós possamos propagar o Evangelho por onde nós passarmos, que a nossa vida seja exemplo nessa noite e em todos os dias da nossa vida. Que todos vão em paz, em nome de Jesus agora. Amém. Deus abençoe. Até domingo temos culto às 10, às 18, NEB às 17 horas. Deus abençoe. Boa noite.